Mulheres Cristãs em Ação, Pastora Clarice. E hoje nós vamos meditar sobre uma questão que me incomoda bastante. Qual o nosso papel como cristãos neste mundo? Qual o papel da igreja neste mundo? Quem é Jesus? Quem é Deus? E como que nós devemos, como cristãos, nos comportar? A igreja, ela serve de semente neste mundo. Nós cristãos temos o poder de influenciar outras pessoas a crerem no Senhor Jesus, a se achegarem ao reino de Deus. Nós cristãos somos chamados a pregar o Evangelho, a distribuir aquilo que nós temos com os outros, a visitar as pessoas doentes, a visitar as pessoas que estão nos presídios, a ir ao encontro daqueles que sofrem, a ir ao encontro daqueles que precisam de ajuda, a termos comunhão uns com os outros, a falarmos de Deus, termos prazer de falar de Jesus, de falar da sua palavra. Às vezes eu tenho amigas que chegam e dizem: Clarice, hoje vamos conversar sobre Jesus. É tão bom falarmos sobre Jesus. Eu tenho uma amiga em especial que faz isso, que tem esse interesse de falar sobre a palavra de Deus, porque ela tem saudades de que alguém fale com ela sobre a palavra de Deus. E o texto que nós vamos ler, que muito me chamou a atenção nesta semana, foi o texto de Lucas 8, 19 e 21. A mãe e os irmãos de Jesus vieram até o lugar onde ele estava, mas por causa da multidão não conseguiam chegar perto dele. Então alguém disse a Jesus: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Mas Jesus disse a todos: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a praticam. No começo, os irmãos de Jesus e a mãe de Jesus não sabiam exatamente quem ele era. Maria tinha no seu coração de que ele era um homem especial, de que ele era o Filho de Deus. Mas na caminhada, na vida, no dia a dia, esse tipo de realidade, de verdade, ela vai se dissipando, é normal. Mas à medida que Maria foi chegando, foi entendendo, à medida que Jesus ia pregando, Maria foi entendendo. Mas os irmãos de Jesus não foi bem assim. Eles foram mais céticos, achavam até que Jesus estava louco. Mas o texto, o que Jesus aqui quer dizer com este texto, que todo aquele que ama ele de todo o coração, toda mulher, todo homem, todo filho de homem ou de mulher que ama Jesus é irmão dele, é mãe dele, é pai dele. E nós temos esse compromisso neste mundo, de mostrar neste mundo que nós estamos vivendo quem é Jesus, através de nós mesmos. Nós temos o compromisso de dizer aos outros quem nós somos para que os outros consigam acreditar em Jesus Cristo. Nós temos uma dificuldade muito grande neste mundo. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Sempre já vivemos, mas está piorando cada vez mais. O reino de Deus, a palavra de Deus, ela cada vez está mais distante dos nossos corações. Ela é confundida nas redes sociais com ideologias, com frases bonitas, se mistura a palavra de Deus com Buda, com espiritismo, com outras crenças quaisquer, que não são palavra de Deus. É muito comum você ver cristãs que postam frases ou dizem frases que nem tem nada a ver com a Bíblia, que nem tem nada a ver com a palavra de Deus. E essa preocupação que nós devemos ter no mundo de hoje, nos tempos de hoje, que nós sejamos um pouco mais coerentes e sejamos um pouco mais conscientes a respeito do que é palavra de Deus e do que não é. E qual o nosso papel como cristãos e o que nós não podemos fazer como cristãos, ou o que nós devemos cuidar, que tipo de semeadura que nós estamos fazendo no mundo que nós estamos vivendo. É muito comum de nós cristãos não nos importarmos com os outros. É muito comum de nós não querermos repartir o que nós temos com os outros. Neste mundo que nós vivemos, se todos os cristãos fizessem a sua parte, com certeza nós viveríamos num mundo melhor.
com certeza Jesus já estaria voltando. Porque a princípio, Jesus só vai voltar o dia que toda criatura for ouvir a palavra dele. Todos os homens da terra já tivessem ouvido a palavra de Deus, Jesus já teria voltado. E este dia é o dia que para qual a gente deve se preparar. É para este dia que nós cristãos ainda estamos aqui, para semear a boa palavra, para fazer aquilo que Jesus nos pediu, de ajudar os nossos irmãos e as nossas irmãs em Cristo, principalmente aqueles que são da nossa família de cristãos. Deus escolheu muitas pessoas para entrarem no reino dele, mas mesmo estas pessoas que ele escolheu precisam ouvir a sua palavra. Então Jesus aqui não está falando com pessoas ou com família que não conhece a Deus. Ele está falando com pessoas e com família que conhece a Deus, que precisa entender que a sua palavra e que seu reino precisa ser disseminado. Nós cristãos temos muita dificuldade de dividir aquilo que temos, de pregar o evangelho, de darmos bom testemunho no meio cristão mesmo. Não precisa nem ser para o mundo, para aqueles que não são cristãos. Aqueles que não são cristãos têm uma atitude, às vezes, muito melhor do que nós cristãos. Os espíritas, por exemplo, que não são considerados por nós cristãos, fazem boas obras, distribuem o que têm com os que precisam. E nós cristãos, às vezes, temos muita dificuldade de dividir o que temos com os outros. Temos dificuldade de fazer visitas, temos dificuldade de ir ao encontro dos que sofrem, temos dificuldade de visitar os pobres, os presídios, os que estão doentes, os que estão desesperados. Se todos os cristãos da terra fizessem uma visita na semana a alguém que precisa, a nossa realidade já teria mudado. Então nós somos chamados por Jesus a praticarmos, como esse versículo aqui que ele falou. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a praticam. Não adianta eu ouvir a mensagem de Deus, dizer que sou cristã e não praticar. Eu preciso praticar aquilo que Deus, através de Jesus Cristo, conforme o Espírito Santo, nos ensina. Então, às vezes eu fico pensando em que mundo que nós cristãos vivemos. Qual a realidade real que nós estamos vivendo? Que tipo de realidade, que tipo de cristianismo nós estamos vivendo nos tempos de hoje? E isso ainda vai piorar cada vez mais. Cada vez mais pessoas vão se dizer cristãs e cada vez menos atitudes cristãs nós, na verdade, vamos ter. Então, nós somos convidados, a partir deste texto de Lucas, do próprio Jesus, das próprias palavras de Jesus, de sermos diferentes. De sermos cristãos que plantam o reino de Deus lá onde nós estamos e que conseguem influenciar outras pessoas para que este reino seja real já aqui neste mundo. Nós não precisamos esperar a eternidade para vivenciar o reino de Deus. Nós já podemos vivenciar o reino de Deus aqui mesmo. As coisas boas do reino de Deus já nos acontecem aqui mesmo como cristãos. Claro que às vezes nós passamos por lutas e lutas brabas, doenças que muitos de nós cristãos sofrem e doenças que nos levam à morte. É lógico que essas lutas existem, mas de uma forma geral, o cristão é aquele que deveria ter o olhar para a eternidade e deveria pregar o reino de Deus já neste mundo, agora em que nós estamos vivendo. Então somos convidados, conforme este texto, a vivermos a palavra de Deus e não só falarmos, a ir ao encontro das outras pessoas, a pregar o evangelho, a orar com aqueles que necessitam, a falar de Deus, a falar a verdade de Deus para as outras pessoas. Não fazer de conta, não maquiar a palavra, não fazer um discurso bonito, um discurso agradável para aqueles que são os nossos irmãos cristãos,
só para agradar e deixar de dizer a verdade. Nós somos profetas de Deus neste mundo. Você é um profeta de Deus neste mundo. Se você é cristão, você precisa se conscientizar de que você é um profeta. Profeta é aquele que fala a verdade. É aquele que usa a palavra de Deus para falar a verdade às pessoas ao nosso redor. Jesus Cristo foi um profeta. Ele falou a verdade a respeito de como nós devemos ser. E ele foi morto também por causa disso. Mas ele escolheu ser morto. Ele sabia que ele ia ser morto. Desde a eternidade, desde antes dele nascer, ele já sabia que ele ia vir a este mundo e ia ser morto pelos homens. Mas nós, como profetas neste mundo, podemos até também sofrer perseguição por causa da verdade que nós estamos falando às pessoas. Podemos sim. Não, isso não é impossível de acontecer. Muitos cristãos sofrem perseguição. Às vezes nós achamos que aqui no Brasil não tem perseguição. Se a gente ouvir os relatos de cristãos aqui no Brasil, você vai ver que cristãos que trabalham em grandes corporações ou até em pequenas empresas que resolvem falar de Jesus são demitidos. Eu ouvi um depoimento esta semana de um homem que estava trabalhando numa empresa e no horário de folga ele lia a Bíblia. Ele foi chamado pela sua gerente e foi demitido. Enquanto que os outros companheiros dele estavam lendo revista de pornografia e ele lendo a Bíblia, quem foi demitido foi ele, não foram os outros. Então existe sim perseguição para aqueles que falam a verdade, existe sim problemas para o profeta de Deus neste mundo, mas é este o nosso papel. Se nós nos isentarmos por causa dos problemas que vão nos acontecer, por causa da palavra de Deus, não podemos nos chamar de cristãos. Precisamos ter uma atitude um pouco mais coerente, mais forte neste mundo. Satanás está ganhando muita gente. Satanás é muito ardiloso e ele age através até de cristãos que são ignorantes. Então vamos nos conscientizar de que Deus é conosco, não precisamos temer o diabo, ele não está no nosso lado para nos atormentar, ele pode até nos atentar, mas ele não vai conseguir porque Jesus é conosco, o Espírito Santo é conosco. Não precisamos ter este medo, mas nós devemos combater o mal. Nós não podemos achar que tudo à nossa volta é mil maravilhas. O pecado existe através da mentira, existe a partir do egoísmo, existe a partir da luxúria, de eu querer todas as coisas boas para mim e não dividir com as outras pessoas, de comer bem, de tomar o que eu quiser e não me importar com os outros. Eu preciso me importar com as outras pessoas, eu preciso dividir aquilo que eu tenho, ou então que um homem e uma mulher olhem para um outro homem e uma mulher com desejo, quando este homem ou esta mulher tem marido, tem esposa, né? Este pecado ele é muito comum mesmo entre nós cristãos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos que vão piorar. E nós precisamos nos alicerçar na palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus todos os dias, constantemente, para que não sejamos tentados, para que estejamos alertas a respeito daquilo que Deus nos propõe para viver melhor neste mundo e um dia podermos estar com Ele na eternidade para gozarmos da nossa vida com Jesus na sua presença. Mas de nada vale a pena eu querer ter esse desejo de ir para a eternidade se eu não levar pessoas junto comigo. Eu preciso ter esse desejo de querer levar pessoas junto comigo para a eternidade. Eu preciso ter discípulos. Eu preciso fazer com que as pessoas que estão ao meu redor, devem ser afetadas por mim, devem ser, através do Espírito Santo, eu possa afetar outras pessoas através da palavra de Deus e através do meu exemplo. Eu não posso só falar se eu não falo. Faço. Eu preciso fazer antes de falar. Então, que você tenha um bom domingo, que você tenha uma semana abençoada. Pense sobre isso, que Jesus é o nosso Salvador
e Ele quer nos ajudar a termos uma vida santa e também influenciar outras pessoas a terem também uma vida santa para caminharmos com Ele para a eternidade. Deus abençoe você e a sua família.